Nesse momento agora nós vamos estudar, nós vamos ver os 5 parâmetros da Libras, tá? De como, e também nós vamos ver um pouquinho sobre os classificadores, que lembrando o que vocês já viram e já estudaram no passado, tá? Nós temos 5 parâmetros, né? Os 5 parâmetros da Libras, que quando você, para aprender Libras, você precisa ter os 5, tá? Primeiro é o que? Configuração de mãos, né? O sinal é esse aqui, tá? Configuração de mãos. O que é isso? É como forma a minha mão, a forma que vai ficar na minha mão. Exemplo, eu faço desculpa, eu vou utilizar essa configuração, ó. Se eu digo amigo, eu vou utilizar essa configuração. Se eu digo mulher, eu vou usar essa configuração. Então, o primeiro, configuração de mãos, é como é que vai ficar a forma da minha mão. Cada palavra, cada sinal, né, tem uma configuração de mãos. Como é que vai, ó, professor. Então, eu vou fazer essa configuração. Se eu fizer essa configuração assim, professor, vai estar errado, tá? Outro parâmetro é o parâmetro ponto de articulação. Então, cada sinal tem um local, certo? Que pode ser no corpo, né? Pode ser nessa área ou no espaço. Então, quando é no espaço, ele é chamado neutro. Exemplo, a mesma palavra desculpa, que eu uso a configuração dessa forma, eu tenho um ponto de articulação, que é aqui no queixo. Então, eu vou colocar desculpa. Se eu digo amigo, também, como eu coloquei, eu vou colocar aqui no peito, né? Se você escreve com a mão predominante, que vai fazer o movimento do sinal, é o que você, ó. Se você é canhoto, você vai escrever com essa aqui. Você vai escrever, ó, colocar nessa forma, tá? Amigo. Outro parâmetro também que nós já estudamos é o terceiro parâmetro, que é o de movimento, né? Alguns sinais, eles têm movimento, outros não, outros eles é parado. Exemplo, se eu digo desculpa, ele é parado, ele não tem movimento. Mas se eu digo trabalhar, ó, a configuração é essa, o ponto de articulação é aqui na frente e eu tenho esse movimento que eu faço. Namorar, essa configuração, o ponto de articulação é de frente, ó, namorar, ele é considerado neutro, ponto de articulação neutro, por quê? Porque eu posso colocar em qualquer espaço aqui. Ele não toca o meu corpo. E tem sinais que não tem movimento, né? Ó, em pé, de joelho. Então, eu não faço movimento. O quarto parâmetro é o parâmetro orientação ou direção, né? Como é que vai ficar a palma da mão? Para baixo, para cima, para o lado. Então, como é que fica? Se eu digo, por exemplo, vou pegar a mesma palavra desculpa. Desculpa, a configuração de mãos é essa. O ponto de articulação vai ser aqui no queixo. Ele não tem movimento, porque eu não movimento a mão. E tem orientação em direção, por quê? Porque a palma da mão fica voltada, para mim, ó. Eu faço isso aqui, tá? Ele não é assim. Então, a orientação que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, conforme o movimento das minhas mãos. E o quinto parâmetro, né, é a expressão facial ou corporal, tá? Então, dependendo do contexto, algumas palavras, alguns sinais, ele precisa da expressão facial. Exemplo, se eu vou dizer triste, configuração é essa, ponto de articulação é aqui, tá? Não tem movimento, porque eu não faço nenhum movimento para fazer a palavra triste, o sinal de triste, e eu tenho expressão facial, né? Simbolizando tristeza. Triste. Alegria, né? Feliz. Então, eu faço, não posso fazer. Então, eu faço feliz, eu falo com aquela expressão de felicidade.
Das frases, do contexto, né, um texto. Então, sempre nós colocamos a expressão facial, que é fundamental para a compreensão do surdo em relação, tá, ao entendimento, tá certo? Então, são 5 parâmetros e aí vocês vão mostrar, vocês vão ver aí, né, alguns vídeos gravados, tá? Slides também, onde vocês vão assistir e ver e entender, né, lembrar o que são os 5 parâmetros da Libras. Outra coisa também que nós vamos ver hoje, agora, né? Hoje não, mas agora, é em relação aos classificadores. Os classificadores na Libras, ela é muito importante. Por quê? Né? Ela mostra, tá? A sina de que está querendo, né? Dentro do contexto. Eu não faço etapa por etapa, mas eu posso utilizar como se fosse mostrando uma cena, uma encenação. Eu posso utilizar a mímica, né, para isso. Exemplo, se eu digo assim, um carro, que pode ser assim ou assim, um carro bateu, né, na árvore. Eu faço direto, carro, eu posso colocar a representação do carro e a árvore aqui. Então, o carro, ó, então, eu faço uma representação. Isso é o uso de classificadores, não é? Eu digo assim, uma mulher e um rapaz estavam conversando. E os dois começaram, né, vamos dizer, paquerar e tudo. Então, eu posso utilizar classificadores. A mulher aqui, o homem, rapaz, aqui, né? Eu começo a fazer que uma menina estivesse passando, os dois se olhando e fica se olhando assim, tá? Até se encontrarem, né? E começar a conversar, bater papo. Então, eu utilizo de classificadores. Também você vai ver aí, tá certo? Mostrando exemplos de vários classificadores, que é muito bom para sempre utilizar na Libras, para que melhor, né, ficar mais claro ainda em relação ao entendimento para o surdo, ok? Então, bom estudo!